Gostaria de saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, com a paz do Senhor Jesus. Este vídeo é o da nossa lição tradicional do canal da professora Manuela Barros, onde nós passamos para você, disponibilizamos aqui na descrição do nosso vídeo este roteiro com 3 tópicos e 3 subtópicos que são baseados na lição, mas não necessariamente estão iguaizinhos, os nomes escritos e etc. Nós temos uma segunda série de lições paralelas, cada lição paralela, que são as lições comentadas, onde eu vou caminhar exatamente na nossa revista. No entanto, eu vou propor para você este estudo que tem 2 tópicos, de certa forma simples, mas um tópico um pouco delicado por causa do assunto que o pastor decidiu inserir nesta lição, e delicado porque mesmo dentro do nosso meio, mesmo dentro da nossa dominação, nós encontramos pessoas com sentimentos diferenciados em relação a isso. Alguns já vão dizer que isso é política ou outra coisa desse tipo. No entanto, nós queremos trazer uma explicação que vai, espero em Deus, ajudar você, professor, a ter uma posição, que não se comprometa, mas que fiquemos com a palavra de Deus. Cada um com certeza tem o direito de decidir, de entender as coisas, principalmente as coisas na realidade material como queiram. No entanto, nós temos o dever de ensinar a verdade. Qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Amém? Então, neste sentido, eu gostaria de tentar ajudar a cada um de nós a ensinar sobre este assunto de uma maneira que possa ser efetivo. Então, a alma, a natureza imaterial do ser humano, nós vamos estar estudando em 3 tópicos. O primeiro, nós vamos falar da alma e seus atributos. O segundo, nós vamos falar da alma e os sistemas do mundo, e é deste tópico que eu estou falando. E o terceiro, a alma e o devido cuidado com ela. Você, mais uma vez, vai perceber que são todos os temas extraídos da leitura do contexto da nossa lição. Então, no primeiro tópico, nós vamos falar algo que nós já mencionamos sobre isso nesta série de lições, falando dos atributos da alma, e por causa disso eu não vou tomar muito tempo, e claro, dependendo do seu tempo na sala de aula, você vai tomar mais ou menos, mas eu vou estar aqui não só mencionando, mas lendo os versículos com você que nós propomos. Então, quais são os atributos da alma? São 3. Primeiro, a emoção ou o sentimento. Segundo, a razão ou o intelecto. Terceiro, a volição ou a vontade própria. Emoção ou sentimento. Nós vamos deixar 3 versículos aí para ilustrar. Gênesis 3:10, que diz o seguinte: E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, o temor, o sentimento de medo, o fato de Adão querer se esconder da presença de Deus mostrou ou demonstrou uma emoção, um sentimento em relação a Deus, como um pai talvez que agora fosse vê-lo de uma maneira diferente. Na verdade, Deus não o veria diferente, mas ele sim foi transformado, se eu posso dizer assim, por causa da presença do pecado na sua vida. Então nós vemos aí um exemplo de emoção ou sentimento desde o primeiro homem. Jeremias 31:25, porque satisfiz a minha alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Então, almas entristecidas, almas cansadas, e claro, o cansaço aqui não se refere a um desgaste de um dia inteiro de trabalho, ou de ficar em pé, ou de estar correndo, mas do sofrimento, do abatimento do dia a dia, ou seja, emoções que vêm, a realidade da nossa alma, sentimentos, entristecer, palavras que esclarecem que a tristeza ou estes sentimentos são um reflexo, são refletidos através da nossa alma. João 20:15 diz, disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Então nós vemos com certeza aí esta mulher chorando porque não viu o corpo de Jesus, o seu amado Salvador, o seu amado Senhor, e ela estava ali chorando, uma expressão de sentimento. Razão ou intelecto é o segundo atributo da alma do homem. Gênesis 2:19, o texto diz, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria, e a tudo
tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente. Isso foi o seu nome. Então, a capacidade de Adão nomear toda sorte de seres viventes, toda sorte de animais que foi criado, não é, num dia por Deus, mostra uma capacidade, e posso imaginar que não foi só nomear, mas se lembrar, não é, destes nomes. Depois também, Romanos capítulo 12, versículo 1, encontramos mais uma vez o uso da razão e do intelecto, que é característica, atributo da alma do homem. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Racional. Então, nós cultuamos a Deus com a nossa razão. Nosso espírito, a nossa alma, participa deste culto, e a alma, ela participa na sua junção com o espírito. Esperamos em Deus que sim, seria o melhor que sim, mas nós somos chamados pela própria palavra de Deus, como lemos aqui, a cultuar a Deus racionalmente. Em verdade, é primário nós adorarmos racionalmente a Deus. E em adorarmos com a nossa razão, o Espírito de Deus, então, pode trabalhar em nós, nos alegrar, nos fortalecer, nos usar como um dom. No entanto, da nossa parte, a adoração dada a Deus, ela é racional, e por isso eu sou contrário a determinados músicas, estilos musicais que tentam trabalhar a emoção ou facilitam um certo tipo de estigma espiritual que não é necessário. Quando Deus quer mover, quando Deus quer batizar no Espírito Santo, ele batiza. Aleluia. Quando Deus quer usar alguém nos dons espirituais, ele o faz. Mas da nossa parte, nós estamos adorando racionalmente. Aleluia, eu estou orando, eu estou cantando hinos e com a minha razão adorando o Senhor, eu me sinto cheia da graça do Senhor por aquilo que eu estou falando, e de repente eu estou falando em línguas estranhas, as quais eu não conheço, ok? No entanto, o nosso culto primário a Deus, como nós aprendemos aí, vem da razão ou do intelecto, e um estudo sobre isso é algo extraordinário, porque na verdade é um presente de Deus, um privilégio, e a primeira barreira de proteção para todo ser humano chama-se razão ou intelecto. Não vamos falar disso, eu só deixei aí uma piscadela em um assunto que eu gostaria de um dia falar. Muito bem, volição à vontade seria o terceiro dos atributos. Gênesis capítulo 2, versículo 16, o texto diz: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, versículo 17, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o que vemos aí? Deus deixou o homem à vontade para escolher. Ele disse, a minha direção é essa. No entanto, você é livre. Tanto essa liberdade é explícita, porque ele diz claramente, no dia que você comer. Ou seja, se você escolher isso, então este é o preço dessa escolha em desobediência ao meu mandamento. Deus não pôs nenhuma outra cláusula, nenhuma outra regra, somente essa. Ele diz, olha, daquela árvore você não pode comer, ok? Porque no dia que você comer, ou seja, se você usar a sua volição para atender a isso, desobedecendo a minha palavra, então a morte chegará a você, a sua pessoa. Gênesis capítulo 3, versículo 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, aí, livremente, né? E comeu, e deu também a seu marido, e ele também livremente comeu com ela. Eles não foram forçados nem por Deus, nem pela serpente. Foram admoestados por Deus, foram tentados pela serpente, mas não forçados, ou seja, em todo tempo a volição do homem é uma dádiva, um atributo que Deus deu ao homem. E esta liberdade de escolha, Deus nunca tirou. Será que ele não é soberano? É, mas na sua soberania, ou seja, soberania significa que ele pode fazer todas as coisas. Teve um discípulo que disse, Senhor, estão fazendo isso. Será que eu mando descer fogo do céu? Porque tu és soberano, tu tens poder para matar esses que estão fazendo coisa errada. Jesus disse, não está na hora. Na sua soberania, ele decidiu que o juízo sobre aquelas pessoas não era aquele momento.
Então a soberania é decidir o que ele quer, como ele quer e quando ele quer. Aleluia. Amém? Não é ter poder. Poder ele tem. Soberania é ter poder de decisão e de criação de tudo. É ser sobre todas as coisas, mas na sua soberania, eu estou explicando isso porque há conflito no meio evangélico sobre este assunto, então é importante nós entendermos esta visão. Deus decidiu fazer a alma do homem livre em sua vontade e ele sempre permitiu, ele nunca retirou isso do homem na história bíblica, que, diga-se de passagem, fala desde a criação até o trono branco e a eternidade com Deus ou sem Deus. Muito bem. Segundo tópico, nós vamos falar sobre este assunto mais delicado, a alma e os sistemas do mundo. Por que eu falo isso? Porque no tópico número 2, você vai ver na página 37 e 38, em verdade, da Revista dos Professores, que o comentarista fala da distinção de substâncias, né? A imaterialidade e a responsabilidade pessoal, e ele menciona aí alguns elementos de teorias ateístas e etc., que são ideologias que a nossa sociedade, de maneira geral, defende. E depois, no terceiro tópico, ele fala do materialismo e teologia e também vincula algumas políticas socioeconômicas e religiões, ou até mesmo outras denominações ou outras religiões, não é? Que vão defender alguma teologia contrária àquilo que nós vemos na Bíblia Sagrada. E eu gostaria de chamar todas estas facções, estas teologias, estas linhas políticas de sistemas, ok? Vou chamá-las todas de sistemas. Então, são sistemas religiosos, sistemas políticos, sistemas socioeconômicos, ok? Então, para meu estudo hoje com você, eu estou chamando todas estas teorias, sejam elas teológicas, filosóficas, religiosas, o que for, eu estou chamando de sistemas. E eu quero elucidar ou explicar ou esclarecer para mim e para você que a Bíblia Sagrada chama ou vê-los numa mesma caixa, porque eles estão dentro de uma caixa que no contexto neotestamentário se chama para nós mundo. Eles não são espirituais, eles não são do céu, eles não vieram de Deus, portanto, não pertencem ao reino de Deus, mas pertencem ao mundo. Então você vai ver que eu intitulei este tópico A Alma e os Sistemas do Mundo. Dividi em 3 este estudo. Letra A, o problema dos sistemas é o pecado. Segundo, a responsabilidade individual, o que diz o Evangelho. Terceiro, o fator espiritual. Vejamos quem rejeita a Deus. Então você vai ver aí que eu coloquei uma série de versículos de textos bíblicos. Poderia com certeza este estudo ser um estudo de um dia só para isso, muito mais profundo, mas eu quero entender que vai ser o suficiente para que com ele nós ensinemos o caminho bíblico para nós e para os nossos alunos, para que ao alguém ter uma visão ou outra diferenciada, não seja causa de peleja entre nós, mas que tenhamos uma uniformidade da palavra de Deus para julgarmos aquilo que está do lado de fora, aquilo que nós convivemos no dia a dia. Então, como eu chamei de sistemas, todas estas coisas, sejam religiões, filosofias e etc., eu quis chamar com um nome só para poder englobá-los num entendimento bíblico e dizer que, biblicamente, há um problema comum para todos estes sistemas. Volto a dizer, fica de fora de todos estes sistemas o que é puro, genuíno de Deus, revelação de Deus, propriedade de Deus, e eu quero entender que, biblicamente, o nome disto que é genuíno de Deus, propriedade de Deus, chama-se a Igreja do Senhor Jesus Cristo. O corpo de Cristo. É onde ele, pela presença inclusive do Espírito Santo em nós, se faz representar nesta terra. Fora do que é a igreja, todos os demais sistemas, e eu não estou falando de sistemas humanos que possam afetar a igreja. Não, estou falando de um corpo místico espiritual chamado igreja no contexto daqueles que são salvos pelos padrões bíblicos. Será que nós estamos entendendo?
Crente, perdoado, lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Estes formam como um corpo a igreja de Cristo Jesus, e estando em comunhão com o Espírito, este corpo vai funcionar e viver aqui na Terra. Fora disso, todos os sistemas, e é isso que eu quero que nós não só entendamos, mas que, se você entender de fazê-lo, possamos ensinar com esta mesma graça, a mesma virtude, que todo o resto, direita, esquerda, para cima e para baixo, piedoso, amável, isso, aquilo, tudo isto é mundo. Eu estou falando palavras que alguns descrevem os seus sistemas por estas palavras. Mas cada um destes sistemas tem as suas teorias por trás. Mas o problema de todos eles, em verdade, o problema do ser humano, que o reino de Deus não tem mais, porque para você entrar espiritualmente neste reino, você teve que deixar de fora o quê? Este problema chamado pecado. Você não pôde fazer por si mesmo, eu não pude fazer por mim mesmo, nós precisamos do sacrifício do sangue de Jesus para ser o preço do perdão do nosso pecado, para que nós pudéssemos então agora sermos comprados, falamos disso na aula passada, desta possessão, ou deste poderio, não é, que nós estamos, dessas trevas para a luz de Deus, para pertencer a Deus. No entanto, todo o resto, e eu vou repetir, o que nós gostamos e o que nós desgostamos, todo o resto sofre de um mesmo mal. E chama-se pecado, a sua origem, as pessoas que o mantêm, os seus teorizadores. Mateus 22 e 21 diz: disseram-lhe eles, de César. Então, ele, que é Jesus, lhes disse: dai, pois, a César o que é isso de César. E a Deus o que, irmãos? O que é de Deus. Claro, eles foram lá para pegar a Jesus, mas está aí. Defender a César, defender a política de César, defender o reino que César representava, é uma dessas teorias, é um destes sistemas. E Jesus explicou aí com toda clareza: olha, a ele o que é dele, a Deus o que é de Deus. E esta resposta de Jesus deve servir para nós. Nós não podemos misturar estas coisas. Tem muita gente no meio evangélico dizendo: é nosso dever lutar por César ou contra César. Jesus disse não. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Eclesiastes capítulo 6, versículo 7, diz: todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo, nunca se satisfaz a sua cobiça. Ora, o sábio está dizendo sobre a natureza do homem. A natureza de todo homem, todo ser humano tem intrinsecamente, nós nascemos debaixo do pecado, e é o pecado que nos faz ter este sentimento, esta realidade que está escrito aí, é da natureza humana. Agora, somente transformados por Deus, perdoados, e tem mais, em comunhão com o Espírito, porque se a gente perder como crente a comunhão, você vai ver crente carnal cobiçando de novo. Vivendo, como diz ao sábio aí, que a sua cobiça nunca se satisfaz. Ok? Então eu estou falando que existe uma natureza humana que Paulo diz: miserável é esta natureza minha, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo, já que ele não era crente? Até demais, se é que existe isso. Então nós olhamos para a nossa natureza e temos que entender que todos estes sistemas estão cheios de homens, mulheres, pensadores, cuja realidade das suas naturezas não é a santarana que nós pensamos que é o que está. Não estão acertados e não é por nada, não é por falta de boa intenção. Mesmo diferentes, cada um deles tem um ponto de, entre aspas, boa intenção. No entanto, quando nós lemos a palavra, nós entendemos que no homem, aleluia, ele trabalha para a sua boca. O que é isso? Ele quer o seu. Ele quer o seu, ele quer crescer o seu. Ele quer ganhar mais para ser natural, natureza do homem. E nunca satisfaz a cobiça do homem. Essa é uma verdade. O irmãozinho diz: eu vou fazer até ter isso. Maior engano que ele pode cair.
Ele vai ter aquilo, e quando ele tiver aquilo, não, agora só mais isso que eu preciso, não acaba nunca. Porque a realidade é essa que está escrita. Nós não nos escudarmos nos ensinos de Jesus e numa comunhão com o Espírito de Deus, caminhando neste caminho apertado. E se nós estamos fazendo tudo isso, nós estamos dentro deste corpo espiritual que eu falei que é o único que é separado do mundo. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Aí. Estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Também palavras bíblicas. Então, só nesta circunstância é que nós estaremos ilesos, e a vida, a perspectiva, o sentimento destes é completamente diferente do resto. E eu quero enfatizar que eu não estou falando de A, de B, de C ou de D. Eu não estou falando só de política, nem só de filosofia, nem só de religiões. Eu estou falando de todos. 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17. Não ameis o mundo. Ai, mas não ama o mundo. Nem o que no mundo há. Tudinho que está lá. Aleluia, sabedoria de Deus. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo. Porque o quê? Tudo que há no mundo. Não, às vezes a gente não quer aceitar isso. E é por isso que um ensino como esse é importantíssimo para todos nós. Até eu tenho que ser todos os dias lembrada. Tudo o que está no mundo, tudo. A concupiscência da carne, que está nos homens. A concupiscência dos olhos, que está em nós e nos homens. A soberba da vida, seja de A, de B, de C, de D, de E, de F, tudo é soberba. Não é do Pai, mas do mundo. O que é do Pai está só aqui, olha lá. E o mundo, diz a palavra, terminando o texto aí, passa. E a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, qual o problema dos sistemas todos? É que são todos mundo. São todos mundo. E por causa disso, nenhum deles tem nada a ver com o Pai. Nenhum deles pode ter o nosso amor. A nossa fidelidade a eles. Nós podemos ter opinião que este é melhor do que aquele nisso ou naquilo, e é pior do que isso ou aquilo outro. Então, por isso eu não vou ler isso, por isso eu vou votar naquele, por isso eu não aceito essa religião, não acho que está certo. Que você pode ter opinião. Mas o que eu quero enfatizar aqui, para mim, é o sentimento maior que deve estar em cada um de nós, é entender, se nós entendermos que todos eles são mundo, nós não teremos problema. Ou pelo menos minimizaremos. Tiago 3,18. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então este aí é um ponto dos sistemas. Todos eles são do mundo. E você vai observar que de maneira expressa ou de maneira implícita, eles vão instigar em nós uma guerra. E se estamos falando de guerra, estamos falando da ausência de paz. Quando a justiça de Deus, o que é genuinamente de Deus, se faz presente, a paz. O fruto da justiça semeia-se na paz. Mas nós temos sido instigados a lutar, a guerrear, a tomar espaço, a fazer isso ou aquilo. Quando a nossa luta não é contra carne nem sangue, diz a palavra de Deus. Nem mesmo contra os sistemas no sentido do mundo. A nossa luta deve ser de joelhos diante do nosso Pai, porque estamos separados deste mundo.
Somente estamos aqui para ganhar almas até o dia que nós estejamos com o Senhor. E enquanto ganhamos almas, vivemos na presença de Deus, somos testemunhas para sermos usados por Deus e servirmos a Deus na edificação da igreja do Senhor Jesus. Jeremias capítulo 6, versículo 13 e 14. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Então este texto aí do profeta Jeremias profetizando sobre a realidade que estava acontecendo dentro do povo de Deus, da nação. E ele diz, olha, o povo está corrompido, até os sacerdotes líderes, os sacerdotes, os levitas, ou seja, os representantes de Deus, da igreja, os líderes estão corrompidos, os profetas estão corrompidos. E estão curando as pessoas, a filha do meu povo, ou seja, a nação ou o povo, de forma leviana, não correta, dizendo, paz, paz, tá tudo bem, vai dar tudo certo, é assim mesmo, Deus está conosco. Se você ler o texto de Jeremias, estamos lendo na leitura anual agora. Neste canal tem uma leitura da Bíblia anual a cada dia, 5 dias por semana. Estaremos terminando a leitura da Bíblia completa no fim do ano. Mas quem não começou pode começar agora. É um playlist que está desde da primeira leitura. Estamos em Jeremias. Esta é a realidade que nós lemos aí. Esta paz é enganadora. Por quê, irmãos? Estamos falando do mundo, os sistemas do mundo são esta realidade. Paz nós encontramos na obediência a Deus, na submissão a Deus. Vou falar mais uma palavra que deva cair aos nossos corações. Na dependência só. Na dependência só de Deus. Deus pode usar o Egito se ele quisesse, não quis, no tempo de Jeremias. Deus podia mudar a cabeça ou o desejo de Nabucodonosor, não quis. Mas podia. O que ele queria, a única coisa que Deus pediu do seu povo foi: não dependam de um e do outro, nem dos teus profetas. Obedeçam, voltem ao primeiro amor, à minha palavra, ao evangelho verdadeiro bíblico, aleluia. E este é o caminho da vitória. Por quê? Porque o resto é mundo, irmãos. Nabucodonosor é mundo, o Egito é mundo. Até dentro do grupo do povo houve corrupção e ali está coisas do mundo. Então, o primeiro tema que nós falamos aí dos sistemas, o primeiro problema é que todos eles têm uma raiz problemática que faz com que nenhum deles seja bom, seja algo que nós possamos ser fiéis a eles, ou querer eles, ou aceitar a eles, ou defender a eles. Não. Crente não pode defender nenhum deles. Por quê? Texto de João que nós lemos. Todos. É mundo. Por quê? Por causa do pecado. Segundo lugar, então qual é a responsabilidade individual? Essa é a primeira coisa interessante. A Bíblia, principalmente agora no contexto do Novo Testamento, não nos traz uma responsabilidade nacional, uma responsabilidade global, uma responsabilidade familiar, uma responsabilidade congregacional. Não! Diante de Deus, nós responderemos individualmente. O evangelho ele é pregado e ele é aceitado individualmente. Nós daremos conta diante de Deus individualmente. Então, essa é a primeira coisa que eu quero lembrar neste segundo subtópico é que há uma responsabilidade diante de Deus. Estamos aprendendo da Bíblia Sagrada, amém? Estamos aprendendo para nós. Primeiro, todos os sistemas estão errados. Por quê? Porque a raiz de todos é pecado. Segundo, qual é a minha responsabilidade individual? Eu tenho sim diante de Deus. E é a que o evangelho me ensina. Marcos capítulo 10, versículo 21. E Jesus olhando para ele, o amor, lhe disse: falta-te uma coisa. Vai,
Vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Não foi uma regra que Jesus propôs para todo Israel. Não foi uma regra que Jesus propôs ou ficou pregando isso para todo mundo que vinha a ele. Não. Mas conhecendo e reconhecendo a realidade do coração daquele rapaz, a Bíblia diz que Jesus o amou. Ele estava inquirindo de Jesus o caminho da salvação. Ele estava insistindo. E Jesus quis passar por cima, meio que, é como quem diz, você não vai querer saber disso. No entanto, em ele insistia aquele jovem. A Bíblia diz que o coração, o sentimento de Jesus foi que ele o amou. E quando nós amamos verdadeiramente alguém, nós vamos falar a verdade para ele ou para ela. A verdade nem sempre é aquilo que a pessoa mais vai gostar, mas com certeza a verdade é aquilo que vai libertar a pessoa, vai levá-lo a um caminho de liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a saída para aquele rapaz era se desfazer de um ídolo que ele tinha, e Jesus lhe deu o caminho, diz, olha, vende o que você tem, dá aos pobres e vem me seguir. Um convite que até o gadareno pediu para Jesus, deixa eu te seguir. Jesus disse não. Teu trabalho é outro. Volta, vai para a tua terra e faz o trabalho. E ele foi verdadeiramente um evangelista. Então a responsabilidade nossa, ela é individual. Foi aquele jovem que Jesus mandou dar o seu dinheiro aos pobres. E na verdade, no caso dele, não foi nem por causa dos pobres. Foi para ele. Amém? Não foi nem por causa dos pobres, porque Jesus disse, os pobres vocês sempre terão convosco. Foi por causa do rapaz. Então eu quero que nós entendamos que nós não devemos olhar para nada destes sistemas, até aqueles que estão entrando dentro da igreja, e julgar nada com uma visão de grupo. A igreja tem que fazer, não. Nós cooperamos com a igreja. O pastor é o líder da igreja. É o homem de Deus. Os irmãos aqui cooperam com a igreja. Foi um irmão que falhou em relação à igreja. Está vendo aí? Nós somos indivíduos. Agora, como igreja, nós somos o corpo de Cristo para louvá-lo, para pertencermos a ele, para edificarmos uns ao outro. Mas dentro desta realidade são indivíduos que têm a sua responsabilidade para com Deus. O evangelho ensina isso. Responsabilidade individual. Então não faça discurso por um grupo. Não pertença a um grupo. O único corpo que nós pertencemos chama-se Igreja do Senhor Jesus. Não tem nome de denominação, não tem bairro, não tem país. Chama-se Igreja do Senhor Jesus Cristo. E a nossa responsabilidade é nossa. É individual e nós prestaremos conta para ela com Deus. E o outro também. Também. Mas é ele. É aquele pastor, é aquele irmão, é o outro irmão, é aquela criança, é aquele adolescente. É cada um de nós. Levítico capítulo 19, versículo 10. Semelhantemente não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. O que é isso? Parte da lei. Quando Israel vivia pela lei, não tinha o Espírito Santo para lhe dar este entendimento espiritual. A lei os guiava na justiça de Deus. E o que a lei dizia? Ao invés de você tirar até o último fruto e ficar lá naquela engenheira, né? Esse aqui é tudo meu, é meu e é meu. Não. Ele dizia, vocês têm a sua vinha, a sua terra. Quando vocês forem colher, colhe tudo não. O que cair, deixa para trás. O que ficou ali, esqueceu, deixa para lá. Por quê? Para que os pobres, para que as viúvas, para que as pessoas que não tenham, venham por trás e possam colher e sobreviver daquilo ali. Então, eu ensino Jesus. Responsabilidade de quem, irmão? De cada dono de vinha. Tá aí, individual. É isso que a Bíblia ensina. A lei foi colocada para todo Israel, mas o cumprimento da lei era individual e nada mudou. Romanos capítulo 12, versículo 18. Se for possível, diz Paulo, quando estiver em vós, ou seja, se você pode fazer alguma coisa, tende paz com todos os homens. Responsabilidade individual de manter a paz.
E de tentar manter a paz, inclusive com todo mundo. Ele disse, se for possível, porque às vezes não dá. A pessoa começou a gritar e perdeu a cabeça e fica lá. Não é você que perdeu a paz com ele ou com ela, mas a pessoa perdeu a paz. E você não tem paz com ele porque a situação está pegando fogo, né? Do outro lado. Mas a palavra nos manda a cada um individualmente. E aí os crentes querem me convencer, alguns, né? Não todos, com certeza, que eu devo guerrear junto. Não, irmãos. A única guerra, a única milícia que eu tenho, pela graça de Deus, é pelas almas. As almas que estão perdidas e as almas que estão na igreja, que precisam conhecer a palavra, que precisam ser edificadas, que precisam conhecer de novo o que é unção de Deus, o que é graça de Deus, o que é vida transformada, o que é vida em comunhão com Deus, o que é a presença do Espírito na sua vida, porque muitos já não conhecem. Então a responsabilidade nossa é individual e Jesus e a palavra de Deus nos manda: tenha paz com tudo e todo mundo, mas com aquilo e com aquele sim. A Bíblia não está te pedindo para você pegar as mãos. Irmãos, ter paz com todos os homens. Os sistemas são do mundo, irmão. Então Deus não está mandando você ir lá e abraçar o teu inimigo. Não, irmãos, é ter paz, irmão. É não provocar briga, nem ir lá brigar com ele. Como o meu coração geme e chora para que nós, como igreja, como eu gostaria que todos os crentes ouvissem esta palavra e dessem ouvido à voz de Deus que esta palavra, versículo após versículo, nos está ensinando neste dia. Precioso demais. Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Toda alma, indivíduo, toda alma, toda pessoa seja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade humana, você leu a palavra humana ali? Resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Deus não está dizendo que você tem que concordar com Nero, nem concordar com César, nem com corrupto, ímpio, podre nenhum da história passada, nem presente, nem futura, não. É mundo. Mas ele diz aos crentes, o seu trabalho não é resistir. Ó Senhor Deus, abre os nossos olhos para que nós vejamos. Se a nossa dependência for de Deus, se ao invés de nós fazermos como Israel fez no passado, nós aprendermos do que a palavra ensina à igreja e nós fecharmos no nosso quarto, na nossa congregação e clamarmos ao nosso Deus, Ele cuidará de nós. Ele tem que cumprir o que Ele tem que cumprir, irmãos, para o fim do tempo. O que tem que acontecer vai acontecer. Mas cuidar de nós, cuidar da igreja, cuidar da nossa família, fazer os milagres. Decidir quem entra e quem não entra é de Deus. Você pode votar? Pode e deve. Mas a nossa dependência é de Deus. E crente, segundo o que eu estou lendo aqui, ou será que eu estou lendo um livro humano do mundo? Será que eu não estou lendo a palavra de Deus? Ou será que nós não temos mais coragem? Estamos tão vaidosos em nós mesmos? Ou tão assediados que já não conseguimos nem ver o que a palavra de Deus nos ensina? Então, quais os problemas dos sistemas do mundo? Todos é o pecado. Qual a nossa responsabilidade individual? Responder, ser o que o evangelho de Cristo nos manda ser. E qual o fator espiritual? Ora, o que é mundo? O que é do mundo? Quanto mais se levantar contra Deus, quanto mais rejeitar a Deus, nós não podemos ter parte com isso, irmãos. Se é na ciência diz, olha, Deus não existe, mata tudo que é de Deus, vamos apagar a palavra de Deus, nós não tomamos parte com isso. Quanto mais desfizer, é claro que há uma série de enganos, tem gente que fala de Deus e por trás está servindo ao demônio, tudo bem.
A gente sabe, irmão, esse aqui é o ponto, a gente sabe que todo mundo, todos eles, não, aquele é santo. Não é. Não é. Não é. Só é santo se for igreja. E se for igreja, está vivendo espiritualmente neste contexto. Ele pode até ter um trabalho que tem que mover com isso ou com aquilo, mas espiritualmente a dependência dele e dela é do Senhor e nada mais. Então, qual é o fator espiritual disso tudo? Vamos olhar quem está rejeitando a Deus. Nas palavras e nas ações. Romanos capítulo 1. Vamos ler aí, todo o texto é dentro deste mesmo contexto, mas vamos ler o 21, o 25, o 28 e o 29. Diz: portanto, eles, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, seu mundo, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios, todos, de toda iniquidade, de prostituição, de malícia, de avareza, de maldade, cheios de inveja, de homicídio, de contenda, de engano, de malignidade, e continua o texto. Então, qual o fator espiritual? Estes rejeitaram a Deus. Escute, se eles quisessem de Deus, eu não estou falando do que ele fala politicamente, nem do que essa religião fala ou deixa de defender, ou do que essa filosofia, eu não estou falando de detalhe nenhum, porque é tudo neste sentido espiritual igual. Se eles quisessem de Deus, eles temeriam a Deus e dariam ouvido a esta palavra. João capítulo 17, versículo 14. Dei-lhes a tua palavra, disse Jesus, e o mundo os odiou, porque não são do mundo. É Jesus falando com o Pai sobre os seus discípulos, sobre a igreja. Eu dei a eles a tua palavra. Aleluia. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu, Jesus. Irmãos, nós somos um com quem? Quem nos tem podido enganar para nós estarmos hoje alinhados com coisas que são contrárias ao Evangelho de Cristo Jesus? Aleluia! Como eu, disse Jesus, do mundo não sou. João 14, 23 e 24. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, porque o amor a Jesus com palavra está por todo lado. Em toda religião, em um monte de filosofia, um monte de igreja, um monte de partido, um monte de coisa. Ama. Se alguém me ama, disse Jesus, guardará a minha palavra. Tá aí. Amar a Jesus não é dizer, não é cantar, não é botar uma camisa, não era entrar numa igreja. Amar a Jesus, ele disse, é guardar, ou seja, obedecer a minha palavra. E aí o meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morar. Tá aí, irmãos, tá aí, irmãos. Se alguém destes amasse a Jesus, algum deles, irmãos, escute, por favor. Por isso que eu chamei de sistemas do mundo, porque são todos. Para que nós estamos nos destruindo, se nós somos a única esperança do mundo? Porque se eles amassem verdadeiramente, ou alguns deles, eles dariam ouvido à palavra de Deus, seriam amados por Deus e viriam, para Deus. E faremos, ou seja, Jesus, o Pai, o Espírito, morada neles. Então eles seriam um espiritualmente conosco. Pronto, seria a igreja. Deixou o mundo e veio para ser igreja. Pode até ter um trabalho lá no mundo. Nós temos trabalho no mundo. A maioria de nós, nosso trabalho é no mundo. Mas espiritualmente é o que estou falando nesse último tópico. João 14, 23 e 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Não me ama, não obedece, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Terceiro tópico, e com isso nós terminamos, veja que foi um tópico profundo,
simples, mas extremamente profundo, extremamente importante, e que tira de uma briga para uma realidade espiritual, que é a principal da palavra de Deus. Claro que em lendo o texto da nossa revista, nós vamos estar, alguns aprendendo que algumas dessas teologias, por exemplo, da libertação, semelhante à libertação integral, estão falando, ainda que ele não é muito explícito, não é? Mas menciona, mas você vai talvez conhecer alguns nomes e etc, etc. Mas eu quis fazer este tópico desta visão aqui, porque eu acho que esta é a visão que mais nos assegurará, nos deixar firmes na verdade de Deus das Escrituras e nos dará condições espiritualmente de conviver com a realidade de todas elas. A alma e o devido cuidado com ela é o último tópico da nossa lição. 3 subtópicos são a necessidade de edificação, a necessidade de purificação e a necessidade de renovação. 3 coisas que o pastor coloca para nós aqui, não é? Como parte, e nós a repetimos no nosso estudo. Então, a necessidade de edificação, Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 8 diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com todos os santos, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, alimenta a sua alma. O que está te perturbando, o texto é simples, o que está te perturbando, coloca diante de Deus em oração. Amém? Coloca diante de Deus em oração. Agora, o resto do seu tempo, use em edificar a sua alma com aquilo que é bom. Não é pensamento positivo, não. É aquilo que é bom. O que é verdadeiro? A palavra de Deus é verdadeira. O que é honesto? Vamos ver no que é honesto, o que é justo. O que é puro, o que é amável. O que é a virtude. O que é louvor? É nisso que nós temos que estar edificando a nossa alma. Judas capítulo 1, ou capítulo único, versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, nós, uns aos outros, como corpo de Cristo, edifício de Deus, indivíduos dentro da igreja, nós nos edificamos uns aos outros. Um tem salmo, um tem palavra, exortação, dons, isso, aquilo, né? Diz a palavra de Deus, nós nos edificamos sobre a nossa fé, aleluia, num contexto espiritual, orando no Espírito. Que nós possamos falar, lembrar, viver. E a quem não conhece esta realidade, possa pedir a Deus, Senhor, o que é isso, orar no Espírito Santo? Ensina-me mais das coisas das virtudes espirituais. Agora eu quero te dar uma dica. Quanto mais nós aprendemos ou queremos aprender, nós vamos estar nos afastando da carnalidade, das coisas do mundo que estão de fora. Nós, como crentes, ou estamos caminhando assim ou estamos caminhando assim. Na nossa jornada do dia a dia. Ou estamos fazendo coisa que nos aproxima de fora ou que aproxima de dentro. Então, é nossa escolha. Voltou aí na história da escolha. Aonde nós estamos movendo a realidade do nosso dia, né? Acabou o trabalho. Trabalho, todo mundo tem que trabalhar. Acabou o trabalho, o que eu estou gastando tempo? O que é que eu estou vendo? Está me levando para lá ou está me levando para cá? E será que ao invés de estar vendo, eu não deveria estar buscando? Como eu faço? Quando eu faço? Numa classe dos jovens recente, eu até disse aos irmãos, eu disse, olha, se tiver ainda na tua igreja uma reunião de oração, que alguém ore mais de 15 minutos, busque, irmão. Busque e vai lá, porque é uma experiência extraordinária. Dói no começo, é difícil, você vai sentir que parece uma eternidade, mas você vai aprender, aleluia, a orar ao Senhor. Vai aprender essas coisas de orar no Espírito Santo. Amém? É um aprendizado. Alguém, como eu disse lá, vou repetir aqui, pode rir de mim agora. Falar, irmão, o que é isso? Aprender a orar? Aprender a orar 15 minutos ou meia hora, você vai rir, porque para você isso é normal. A maioria de nós não conhece. E eu quero dizer a você que não conhece, é o melhor. Não é fácil, não é fácil, vai doer, é esquisito, mas siga, persista, porque foi para este lugar que Deus chamou a você.
Este lugar de aprender a orar no Espírito Santo é um aprendizado e toma tempo e é sacrificial para nós como seres humanos. Mas vale a pena, porque tem mais. Este é o lugar que Deus quer que nós estejamos. Amém. Alguém disse amém. Ô glória. Aleluia. Atos capítulo 2, versículo 42 e 46 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração. Que isso? Edificados, irmãos, edificados na palavra, mas na casa com os irmãos também. A edificação da alma está na convivência. Agora todo mundo já sabe disso, até os ímpios de fora diz: olha, o povo no mundo está morrendo de solidão. Tem países que virou a maior epidemia, não é morte mais de coração, é de solidão. E nós, crentes, estamos brigando um com o outro, matando uma outra e acabando o culto, saindo correndo para não ver a cara de mais ninguém. Não é interessante? Oh Deus, ajuda-nos. Necessidade de edificação a alma precisa, tanto da palavra como da nossa comunhão espiritual e humana. Necessidade de purificação da alma. 1 Pedro 1:22. É o segundo subtópico aqui do nosso estudo. Purificando a nossa alma. Como? Na obediência à verdade. Onde que está a verdade, irmão? Está aqui. Para amor. Purificando na obediência para amor fraternal. Fraternal é de irmão, irmão. É amor pelo irmão. Mas precisa purificar a alma em obediência à verdade, senão a gente não consegue. Quem diz amém? Agora até pergunto, né? Porque tem que ter autoridade para dizer amém. Até eu. Não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Palavra de Deus, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, o fim de um mandamento, do mandamento de Deus, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. 3 coisas que é o ápice do mandamento de Deus: o amor de um coração puro, uma boa consciência, ou seja, nada que te acuse diante de Deus, e uma fé não fingida. Né? A gente vê umas fés aí que move mais do que montanha, irmão. Tem fé de pregadores, de irmãos que, olha, montanha é coisa pequena. Interessante, não é? Como nós não somos humildes diante de Deus, mas que Deus nos guarde a sermos obedientes à palavra de Deus. Salmo capítulo 51 e versículo 10, necessidade de purificação. Cria em mim, diz o salmista que tinha pecado. Cria em mim, cria, faz de novo, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então tá aí. O sangue de Jesus tem poder para purificar estas lembranças das nossas obras mortas, do pecado, da carnalidade, do mundo, para nós termos condição de servir a Deus. Eu me lembro bem, e olha que eu cresci na igreja, irmão, mas vivi um tempo de carnalidade na igreja, junto com os irmãozinhos adolescentes da igreja, irmãos e irmãs, né? Tô falando no contexto de maneira geral. E estava, para ser sincero, mais no mundo que na igreja. Depois que Deus me trouxe para a igreja pequenininha, que eu vim crescer com Jesus aqui, onde eu moro, naquela época, no sul da Flórida, eu me lembro de chegar a um ponto de perguntar para a minha professora de escola dominical, que é a irmã Vânia, que você conhece, foi a minha primeira professora, e eu falei, como tirar isso? As músicas vêm na minha cabeça, isso e etc. E ela disse, não se preocupe, sirva ao Senhor, seja fiel, continue louvando, aprendendo da palavra, servindo ao Senhor, e o Senhor vai fazer esta obra. É isso que está escrito aí. O sangue de Jesus purifica a nossa consciência. Aleluia! E eu até esqueci, até o dia que passando numa área que tinha mais brasileiros, eu ouvi uma música do tempo do passado, e o meu sentimento foi de nojo espiritual, na mesma hora. E eu me alegrei no Senhor. Eu disse, o Senhor fez a obra. O Senhor fez a obra, não foi o homem, não foi ninguém que diz que pode, que não pode, isso, aquilo, não. Mas quem vem à presença de Deus, quem está e teme ao Senhor,
Então, o Senhor, o sangue de Jesus tem poder para purificar de todas essas coisas. E a nossa consciência, até a nossa lembrança, a nossa consciência deste tempo passado, das obras mortas, que talvez não esteja distante da nossa vida, não é? Mas há tempo de se arrepender, há tempo de se arrepender e deixar. E não se preocupe que o Senhor, o sangue de Jesus, fará esta obra para que nós tenhamos liberdade de servir ao Deus vivo. Efésios 5:26, estamos falando da purificação da alma, tá aí. Para santificar quem? A igreja, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A palavra purifica. Você já viu tanto que a gente foi purificado aqui? Só não foi quem não quis. Porque a palavra foi como espada e foi purificadora, aleluia, porque é assim que ela faz. O texto bíblico do profeta diz, eu mando a minha palavra, e ela faz o que me apraz, ela não volta para mim vazia. Agora, ele deu ao homem o direito de fechar o seu coração. O direito é seu e meu. Mas o que Deus manda, ele faz, a palavra dele, a glória dele, a igreja dele, aleluia. E a necessidade de renovação também, né? Crente precisa ser renovado. Essa é a nossa vida. Nossa vida é de estarmos vivos, mas sermos a cada dia renovados. Capítulo 4 de Efésios 22-24 diz, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis, tá aí o que nós precisamos. Irmãos, ele diz, deixa para trás as coisas do mundo, irmão, deixa para trás. E vos renovem no espírito do vosso sentido. E vos revistam do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, às vezes quando eu leio isso, eu fico me perguntando, mas isso não é um processo que já devia ter acontecido? Por que ele está exortando a igreja? É como Paulo disse, nós ainda estamos neste corpo dessa morte. Nós temos que trabalhar neste processo de santificação, porque há duas palavras no grego que falam da santificação, e as duas existem, né? Uma delas é a santificação que Jesus fez no dia que nós fomos salvos, transportando de um lugar para o outro, e a segunda é essa santificação que a gente vai caminhando e nos santificando a cada dia, né? Para estarmos mais perto, mais em comunhão, mais santos, e este é o trabalho aqui, ou seja, essa renovação, buscando as coisas do novo homem. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz, e não vos conformeis com este mundo, mas o que? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja. Deus quer que nós experimentemos. Deus quer que nós experimentemos. A boa é boa. Eu disse para você, orar aquilo ali 15, 20, 30 minutos é ruim, mas é bom, é o melhor em verdade. É ruim para o homem, para o corpo. Aleluia. Mas Deus quer que nós experimentemos a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Como é que eu conheço a vontade de Deus? O que ele diz para nós que era a sua vontade. Ele não falta aqui para nós Deus dizer qual é a vontade dele. Não falta. Talvez falte nós queremos ouvir ou dar ouvidos. Então ele diz, precisa se renovar no seu entendimento. Mas entendimento do quê, irmão? Daquilo que nós conhecemos de Deus. Então nós vamos lendo, aprendendo, sendo renovados, não nos conformando com este mundo, com as coisas daqui, com os sistemas daqui, mas o quê? Transformando-nos pela renovação daquilo que Deus nos vai fazendo entender em cada escola dominical, em cada semana de estudo. E nós vamos experimentar o desejo de Deus para nós, conhecer, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus abençoe você, professor. Espero em Deus que tenha ajudado em alguma coisa para a sua sala de aula e que também possa ter sido este tempo de edificação para cada um de nós. Deus abençoe. Até a semana que vem, se Deus quiser. Amém.